Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simplesmente do meu podcast, começando aqui mais uma semana. Muito obrigado às pessoas que vêm escutando esse podcast, seja no YouTube e no Spotify. Assista pelo YouTube que é melhor. Pra mim. Pra vocês não sei, mas pra mim é. Muito obrigado às pessoas que vêm escutando. Hoje é um episódio um pouco diferente, porque é um episódio que hoje eu completei agora esse ano 10 anos de comédia. E foram 10 anos que mudaram minha vida completamente, que foram... que eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo. Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo comédia na minha vida. Eu sempre falo isso aqui, que até meus 25 anos, mais ou menos, eu era a pessoa que ficava no meu quarto fazendo show pros meus ursinhos de pelúcia. E hoje eu faço comédia. E eu nunca imaginei que eu ia chegar nos 10 anos de comédia. E... foram 10 anos que eu errei muita coisa, eu acertei muita coisa. Então eu decidi fazer esse episódio pra falar 10 coisas que eu aprendi fazendo comédia. 10 coisas que eu aprendi. Algumas coisas mudaram, algumas coisas já não são mais como eram, algumas coisas... eu acertei várias coisas, eu errei várias coisas. Mas o importante é que eu ainda estou aqui, né? A comédia mudou muito, então algumas coisas que eu aplicava na minha carreira antigamente, hoje em dia não são mais válidas. E muitas coisas novas chegaram, assim, que mudaram completamente o rumo da comédia, né? Então, algumas pessoas sabem que eu me mudei pra São Paulo em 2015 pra fazer comédia. Eu me mudei meio do nada, eu fiz uma apresentação no Sul, depois eu fiz uma em Curitiba, só que quando eu fiz a primeira apresentação eu já falei, beleza, eu vou morar em São Paulo. E aí eu decidi me mudar pra São Paulo sem conhecer ninguém, sem avisar ninguém, simplesmente cheguei em São Paulo. Então, a primeira coisa que eu aprendi na comédia foi que pra tu não ser chato. Porque quando eu cheguei, hoje em dia não é tanto, mas hoje em dia, antigamente, o network era muito importante, porque o network, tu tinha que conhecer pessoas. Então, era muito esse negócio do boca a boca. Então, tu ia conhecer a pessoa, assistir o show, aí tu ia conversar com a pessoa no final, tudo bem, meu nome é Luca, faço stand-up aqui, comecei a fazer faz pouco tempo, como é que eu faço pra fazer? E tinham pessoas na época que elas queriam pular essa etapa de, tipo assim, de mandar mensagem só no Instagram. Ô, como é que eu faço fazer teu show aí? Então a pessoa, ela nem se esforçava pra tentar fingir que ela tava apreciando o show do outro comediante. Não, ela só queria a parte boa, que era fazer o show do comediante. E hoje em dia, eu falo que mudou porque o network hoje em dia não é mais tão importante. Hoje em dia tem pessoas que não precisam conversar com nenhum comediante. As pessoas podem fazer o conteúdo delas na internet sem ser stand-up, e aí depois que elas estouram na internet, elas começam a fazer stand-up sozinha, viaja com show solo. Então não tem mais network, mas a parte de não ser chato continua ainda. Porque tem pessoas que não têm a noção, vão nos bares de comédia pra querer fazer e não respeitam a comédia em si, de vai num lugar, aí o cara fala, beleza, pode fazer 7 minutos, o cara vai lá e faz 15 minutos. E são coisas que, tipo, cara, acaba queimando a pessoa na cena da comédia. Mesmo a cena não existindo mais, tu fica queimado nos lugares. Então, não ser chato é uma das principais coisas que eu aprendi, porque eu, rodando muito na cena da comédia, na época, quando eu cheguei, eu conheci pessoas que eram chatas. Eu era a pessoa que eu gastava muito dinheiro quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque como eu não conhecia ninguém, eu queria conhecer os comediantes. E aí a gente fazia show, e aí depois do show, o pessoal juntava todos os comediantes de vários shows, iam pra algum lugar. Ah, vamos numa padaria tal. Então todo mundo se encontrava depois do show naquela padaria. E aí então eu ia lá pra galera, então eu acabava conseguindo muito show assim, conhecia o pessoal, falaram que é do Rio Grande do Sul, tá morando aqui e tal, não sei o quê. Pô, vai fazer com a gente lá tal dia. Então eu conseguia bastante show. Só que iam pessoas também que estavam na mesma etapa da carreira que eu tava, que não tinham a noção. Então elas iam pra ficar enchendo o saco, pra ficar tirando foto com os comediantes, não sei o que, não sei o que. E aí todo mundo é tipo assim, cara, esse cara aqui ele não pode andar com a gente. Esse aqui não dá pra andar porque ele é chato, ele fica enchendo o saco. Tu não pode falar coisas que tu na frente dele, porque ele vai falar pra alguém, não sei o que. Então,
eu vi muita gente se queimando na época por ser chato. Então, uma das coisas que eu falo até hoje, pros comediantes que querem fazer stand-up, tipo, sem fazer conteúdo na internet, que é só fazer show mesmo, não seja chato, porque tu se queima nos lugares. Outra coisa que eu aprendi com... principalmente de um tempo pra cá, de uns 3 anos pra cá, que no começo eu não tinha percebido tanto, é de tu entender a diferença entre amigos da comédia e amigos. Com o tempo eu percebi que eu tinha muito mais amigo da comédia do que amigos. Que eu considerava amigos. Que são tipo... Tem muita gente que eu sou amigo da comédia, que são pessoas que eu... E tem pessoas que são meus amigos, que eram amigos da comédia e viraram amigos pessoais, né? Então são pessoas que... Tu percebe que tu tem amigos... Que a pessoa, ela é um amigo da comédia quando acontece alguma bosta e a pessoa fica contra a tua pessoa. Que é uma coisa que um amigo não faria, entendeu? Então a gente começa a perceber com o tempo que por algum motivo, às vezes pessoal, tipo assim, sei lá, política ou alguma coisa assim, a pessoa ela se afasta de ti. Eu falo, beleza, essa pessoa é um amigo da comédia, né? Um amigo pessoal meu. Porque um amigo pessoal meu, se tem uma opinião, sei lá, política ou qualquer outra coisa religiosa diferente da minha, ela vai continuar sendo meu amigo, porque eu falo, beleza, eu sou teu amigo, não ligo se tu pensa diferente. Mas a diferença que a gente tem que pensar é muito isso. Tu saber com quem tu pode contar e com quem tu não pode contar, né? Então essa é uma das coisas que também que eu aprendi recentemente, inclusive. Outra coisa mais pra quem tá fazendo comédia não faça o show pro garçom ou pro dono do bar. É uma dica muito... uma coisa que eu aprendi muito específica, porque quando eu cheguei, principalmente antes da pandemia, existia muito show em bar. Em bares normais, sem ser bar de comédia. Então tinha vários shows, e às vezes eram shows semanais. E eu já vi várias vezes naquela época garçons e dono do bar chegando pra algum comediante e falando assim, pô, tu faz toda semana as mesmas piadas. E aí a pessoa, ela ficava preocupada com isso, porque ela falava, putz, eu não tô agradando o dono do bar. Só que o show não é pro dono do bar, nem pro garçom que tá lá toda semana. O show é justamente pras pessoas que estão indo lá assistir, que não são as pessoas que voltam toda semana. Então, essa rotação que tinha... E aí, às vezes, a pessoa ela ficava preocupada com esse, puta, eu tenho que fazer piada nova pro dono do bar, ver que eu tô fazendo piada nova. E aí, o show às vezes era ruim, porque tu ficava se forçando a fazer umas coisas pra agradar o dono do bar. Então, uma coisa que eu aprendi é essa. Tipo, não precisa agradar as pessoas que vão estar lá toda semana. O garçom e o dono do bar, eles vão estar lá todos os dias. Então, eles vão ver tuas piadas todos os dias. Então, não tente agradar eles, porque depois de um tempo... Porque talvez tu vai fazer as piadas novas, aí sim que ele não vai gostar. Fala, putz, não gostei dessa piada aqui, vamos parar de fazer. Então eu já vi várias vezes dono de bar reclamando. E uma vez eu falei, cara, mas o show não é pra ti. O show é pras pessoas que estão vindo aqui todas as vezes. Então é uma coisa que eu aprendi com a comédia também. Uma coisa bem específica, assim. Outra coisa também que eu aprendi é não tente agradar comediantes. Quando eu cheguei em São Paulo... eu fazia... Essa é uma das coisas que mudou bastante. Porque antigamente... Antigamente compensava... não é que compensava a palavra. Antigamente era válido tu fazer o show pra agradar o comediante, porque... em 2015 até 2020... cada comediante... não cada comediante, mas vários comediantes tinham bares que produziam bares... shows em bares. E... então tu tinha que ir bem pra tu ser chamado a fazer o bar do cara, pra tu poder rodar a cena que existia na época. Então, antigamente compensava, né? Tu agradar comediantes. Hoje, não tem essa preocupação. Hoje em dia, cada um faz o seu show, cada um vai num bar de comédia e faz. E eu falo isso de agradar comediante porque... às vezes a gente vê comediantes falando mal, falando coisas... pô, o cara faz piada com esse assunto até hoje.
Ah, o cara tá falando desse assunto, não tem nada a ver falar disso aqui. Ah, o cara tá fazendo uma imitação de não sei o quê. E a plateia tá rindo, só que aí às vezes a pessoa ela se sente mal porque ela viu os outros comediantes reclamando da piada dela, e aí a pessoa deixa de fazer uma coisa que a plateia gostava. Então os comediantes acabam sendo a mesma coisa que o garçom e o dono do bar eram, que é tipo, pô, cara, tu vai fazer essas piadas assim, não tem nada a ver. Pô, não é muito ruim essa piada, não sei o quê. E a piada ela funciona, as pessoas dão risada e a pessoa deixa de fazer. E eu tinha muito isso, cara. Porque eu escutava comediantes falando de outros comediantes, tipo, pô, o cara tá fazendo piada com esse formato de piada. E aí, às vezes, eu tinha uma piada assim, eu falava, putz, eu não vou fazer, porque senão os caras não vão gostar. E hoje em dia, eu cheguei numa fase que é tipo de foda-se. Eu consigo falar, eu falo o que eu quiser, eu vou fazer. Se eu quiser fazer uma dança no palco, eu faço. E eu tinha essa preocupação antigamente, e hoje ela é muito mais. Então, e é muito mais libertador quando tu começa a tocar o foda-se pra isso. Fala, cara, eu não vou me preocupar se fulano de tal vai falar mal da minha piada, porque o fulano de tal não tá pagando ingresso. O comediante ele não tá pagando ingresso pra te assistir. Então, não, não foque em agradar comediantes. E, por outro lado, também o que eu aprendi é não cague regras. Não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que vai ficar falando mal de fulano de tal que faz esse tipo de piada. Antigamente eu era muito mais, tipo, chato com essas coisas assim. Porque eu sempre gostei muito de stand-up, de escrita, de piada e não sei o quê. E quando eu cheguei em São Paulo, tinha muito esse negócio. Pô, de ficava, pô, fulano de tal faz não sei o que no palco. Ah, ele chama alguém da plateia pro palco. Isso não é stand-up. E eu falava isso, eu era essa pessoa. Eu falava, putz, esse cara faz um negócio que não é stand-up. E eu ficava, tipo, putz, o cara não faz. O cara não tá. Stand-up é o cara sozinho, escreve piada, não sei o quê. Aí chegava alguém com um violão. Aí tu falava, pô, fulano de tal tá fazendo piada com violão, não sei o quê. Eu era essa pessoa. E depois eu percebi, cara, por que eu tô sendo essa pessoa? Não tá. O fato dele fazer isso não tá mudando nada na minha vida. Não muda nada na minha carreira, não muda nada no meu dia. Então eu comecei a deixar de cagar a regra. É uma das coisas que eu aprendi na comédia e eu recomendo para as outras pessoas para de cagar a regra. Se fulano de tal tá fazendo piada sobre esse assunto, foda-se. Não vai mudar nada na tua vida. Não vai mudar nada na tua plateia. Ninguém vai deixar de ir no show dessa pessoa pra ir no teu show. Então, uma coisa que eu aprendi é não cague regra. Isso por experiência própria, porque eu cagava regras e hoje, de uns, sei lá, de uns 5 anos pra cá, eu já comecei a não ligar mais pra isso. Vamos lá. Próxima coisa que eu aprendi, que eu anotei aqui. Cuide da sua saúde. Eu acho que isso é uma das coisas que me ajudou muito. Quando eu cheguei em São Paulo, eu era bem gordo na época. E eu não era nem um pouco saudável, assim. E eu não consigo me imaginar. Eu não consigo imaginar onde eu estaria hoje se eu tivesse do jeito que eu tava antigamente. Eu não teria, talvez, a disposição que eu tenho hoje pra ir em lugares. Eu seria muito preguiçoso, eu não estaria fazendo shows. E minha vida seria completamente diferente, assim. Eu não tinha disciplina de horários, de acordar. Eu acordava, tipo, 3 da tarde, dormia 6 da manhã, me alimentava mal. Então eu não tinha tempo pra fazer as minhas coisas, pra cuidar da minha vida profissional. Então isso foi uma das coisas que mais mudou a minha vida em todos os sentidos. A partir do momento que eu virei disciplinado com a minha saúde, eu virei disciplinado com a minha carreira, eu virei disciplinado com com todas as minhas tarefas do dia a dia. Então, se tu tá. Porque a gente tem esse negócio da comédia, às vezes. Ah, não, comediante a gente é descolado, a gente acorda da hora que. A gente acorda da hora que a gente quer e não sei o quê. Cara, beleza. Mas algum dia tu vai sentir a diferença disso. Tu pode ver comediantes que estão hoje enchendo shows, que lotam, que são famosos. Mesmo eles não sendo a pessoa mais. Tipo eu, de treinar todos os dias isso aqui, eles têm algumas coisas que são regradas, eles têm a disciplina deles. E tu vê comediantes que chegaram numa fase de carreira ótima e caíram por falta de disciplina, por não cuidarem da sua saúde, da sua vida, fora do palco. Então, cuidar da saúde é uma das principais coisas que me ajudou a chegar até aqui, que eu não tô falando que eu cheguei em algum lugar, mas que eu estou hoje
aqui hoje em dia é porque a minha mudança de rotina me ajudou bastante. Número 7. Insista por mais tempo nas suas ideias. Cara, isso é uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido antes e deveria ter escutado quando as pessoas falavam para insistir mais em ideias. Várias coisas eu comecei a fazer e eu desisti antes de... Eu desisti antes do tempo. Então, toda vez que eu vejo um comediante fazendo alguma coisa nova, eu tento mandar mensagem, eu mando mensagem pra pessoa toda semana ou a cada 2 semanas, cara, continua fazendo isso. Continua fazendo esse negócio, porque são coisas que às vezes a gente faz por 3 meses, seja um quadro no Instagram, seja uma piada no palco, e tu insiste, tem que insistir por mais tempo. Hoje em dia a gente tá numa fase que as pessoas elas querem assistir, elas querem se identificar com alguém, elas querem criar uma fidelidade. Então 3 meses não é o tempo para uma fidelidade. E é uma das coisas que eu deveria ter insistido mais. Eu lembro que antes, muito tempo atrás, no começo da pandemia, acho que era, antes ainda, quando não existia Reels no Instagram, existia só Stories. E eu fazia Stories, eu fazia um quadro que era Stories Comedy, que era um quadro que eu botava trechos do meu stand-up, legendados, que na época ninguém colocava legendado, e eu postava os vídeos nos meus stories pra pessoa assistir pelos stories. E aí eu fiquei fazendo isso aí um tempo, e depois de um tempo eu simplesmente parei de fazer. E aí logo depois veio o Reels, e tava todo mundo começando a postar, e aí eu não postava os vídeos, e aí eu percebi, cara, eu perdi, se eu tivesse continuado a fazer aquilo lá, eu ia ter criado um público que ia ficar assistindo meus stories e vendo meu conteúdo. E teve várias coisas. Tô tossindo, não sei porquê. Tiveram várias coisas que eu deveria ter insistido por mais tempo. Na época, eu fazia em 2018, eu fazia o Luca Come, que era um quadro que eu experimentava coisas, produto japonês, produto não sei o quê. E foram coisas... Eu até tô colocando uns vídeos aqui do Luca Come no meu canal, de uns vídeos maiores aqui que eu tinha criado depois nesse canal recente que eu fiz. Mas se eu tivesse feito desde 2018, eu estaria com um canal no YouTube grande, com conteúdos diferentes, com várias visualizações, porque tinha uma galera que gostava, o pessoal mandava coisas pra eu experimentar e fazia várias coisas diferentes. Então eu deveria ter insistido mais nisso daí. Então, insista por mais tempo nas suas ideias. Tu tem uma ideia de algum quadro que tu tá fazendo? Porque às vezes a gente para justamente por causa dos caga-regras, que é a pessoa que alguém faz um comentário por zoeira. Sabe quando a pessoa fala um comentário com uma piada, mas ela tem um fundo de verdade? Tipo assim, a pessoa ela comenta alguma coisa, só que tu percebe que no fundo ela tá querendo te criticar, ou ela tá falando uma coisa que tava dentro dela, que ela claramente tá pensando, só que ela faz em tom de piada. Então várias vezes isso aí, tu vê, eu recebi várias mensagens assim já, e tu desanima. Que a pessoa ela faz uma piadinha contigo e tu fala, putz, mas ela realmente pensa isso mesmo. Então, insista por mais tempo nas suas ideias. Número 8. Tenha autocrítica. Isso aqui é uma das coisas que precisa ter pra tu fazer comédia. Eu tenho uma autocrítica, só que às vezes eu sou muito chato comigo mesmo. Então, às vezes eu sou num nível que não deveria ter, porque pode atrapalhar também. Então, tu tem que achar o limite da autocrítica. Porque se tu simplesmente... Antigamente, eu lembro que eu subia no palco, eu odiava tudo que eu fazia. Qualquer coisa que eu fazia no palco, eu odiava. E isso... E aí eu me sentia mal. Porque às vezes eu ia bem no show e eu ficava, não, mas tá uma bosta, não sei o que, não sei o que. E é bom tu se cobrar. Mas se cobrar muito, acaba perdendo um pouco da diversão de fazer comédia. Que é de tipo, pô, cara, hoje eu fui bem no show, a galera gostou. E aí tu vai mal pra casa, às vezes fala, putz, mas não tá certo ainda e não sei o que. Então, tem autocrítica, mas tem uma noção também que muita autocrítica é ruim, né? Mas tenha. Uma das coisas que é principal, grave o áudio do teu show e escuta. Porque às vezes a pessoa, ela tá pensando muito no comediante. O comediante tá pensando muito no outro comediante. Então, várias vezes, comediantes que estão começando hoje em dia, vêm pra mim e falam, ô, o que tu achou do meu show? E, cara, eu não respondo isso. Eu falo assim, cara, como eu tô nessa fase que eu não ligo mais pra nada, eu não sou mais caga-regra, eu falo,
não sou eu que tenho que falar. Quem tem que falar é a plateia. Se a plateia riu, ótimo. Eu não tenho que achar nada do teu show. Eu não vou mudar nada na tua carreira, não vou mudar nada na tua vida, não vou agregar em nada na tua carreira também. Então, se a plateia riu, tá ótimo. Então, grave o áudio do teu show, escuta depois e aí entenda que se funcionou ou não. Fala, beleza, aqui riram bastante, aqui não riram. Então, essa autocrítica, ela é importante para cada um também. Número 9. A comédia muda constantemente. A gente tem que entender que a comédia, ela tá sempre em constante mudança. Porque, às vezes, ela mudou muito na pandemia, de um tempo pra cá. Depois da pandemia, ela mudou completamente. Então, eu acho que a cada, sei lá, de 3 a 5 anos, a comédia, ela muda muito. O jeito de tu viralizar muda. O jeito de tu conquistar público, fidelizar público muda. E a gente precisa aceitar, às vezes, que ela mudou. Eu demorei muito tempo pra aceitar que ela tinha mudado. Porque a comédia, de um tempo pra cá, hoje em dia as pessoas não querem mais... Elas não viram mais teu fã por causa de uma piada tua. Antigamente, tu postava na internet as piadas, o pessoal falava, pô, gostei muito dessa piada, vou assistir o cara ao vivo. Hoje isso não é suficiente. Hoje a pessoa, ela gosta de se fidelizar com o comediante. Ela tem que gostar do CPF, não só do CNPJ. Ela tem que se identificar, seja por um hobby, seja culturalmente, religiosamente, politicamente. Ela tem que gostar do comediante um pouco a mais pra poder ir, pra ela tomar banho, sair de casa e assistir o comediante. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu entendi, eu demorei pra entender. Porque desde 2020 eu tava insistindo ainda em falar, cara, eu sei que a comédia mudou, mas eu vou tentar insistir, postar piadas e só piadas. Sem fazer um conteúdo paralelo, sem fazer nada. E aí eu descobri, e em 2024 eu falei, não, realmente, mudou. Eu insisti de 2020 a 2024, eu insisti em postar só stand-up, sem fazer uma coisa diferente. E aí, depois eu falei, não, eu tenho que aceitar que a comédia mudou, que eu tenho que fazer um conteúdo diferente pra tentar fidelizar, trazer mais gente, porque senão a nossa carreira vai só acabar. A gente precisa se atualizar. Tem muitos comediantes que começaram, sei lá, em 2009, que não se atualizaram e aí foram ficando pra trás. E aí, então, a gente tem que aceitar, porque também eram pessoas que talvez, não, quando foi mudando a comédia, não aceitaram. Ah, não, eu não vou postar vídeo no Instagram. Ah, eu não vou fazer não sei o quê. E aí foram, tipo, beleza, tudo vai ficando pra trás. Então, entenda que a comédia mude e que a comédia muda e se atualize. Aceite a mudança. Aceite se atualizar e se adapte aos novos formatos. E a última dica que eu quero passar aqui é guarde dinheiro. Eu sei que é muito difícil guardar dinheiro, só que a comédia ela é uma profissão de altos e baixos. Hoje em dia, mais baixos e baixos para a maioria das pessoas. Mas tem meses que às vezes aparecem coisas que vão te dar um pouco mais de dinheiro. Tu vai fazer um evento corporativo, vai fazer uma festa de aniversário de uma velha de 70 anos que tu sabe que vai ser uma bosta, mas eles vão pagar bem. Então, faça shows pra pegar dinheiro. Pode fazer shows, não precisa... eu não gosto de fazer shows, não sei o que. Cara, fale sim pra todas essas coisas. Faça dinheiro e guarde ele. Falar, não, mas esse mês aqui tá bom, eu tenho tal show, tal show, tal show. Então eu não vou fazer esse evento aqui. Não, cara, faça todos. Porque tu não sabe como é que vai ser mês que vem. Às vezes o mês que vem acontece alguma coisa. Às vezes o mês que vem é março de 2020, que acontece uma pandemia e tu não guardou nenhum dinheiro porque tu viveu todos os meses gastando no teu limite. Então, guarde dinheiro. Se tu não mude o teu estilo de vida, mesmo se tu começar a ganhar mais. Claro, pode trocar o teu... Pode pegar um pão diferente. Tu pode pegar um pão artesanal de R$14 em vez de pegar o de 10, se tu começar a ganhar mais. Mas guarde dinheiro, porque tu nunca sabe o dia de amanhã. Eu conheço pessoas que
que ganharam bastante dinheiro e não aproveitaram para guardar esse dinheiro. E foram gastando e se divertindo e comprando móveis e comprando televisão e comprando não sei o quê. E aí no mês seguinte a carreira... Porque a nossa carreira acaba sendo uma roda gigante. Algumas pessoas ficam mais tempo no topo da roda gigante, outras pessoas é um barco viking que quando ela vai, ela já cai de novo. Então, quando tu chegar aqui em cima, tenta guardar todo esse dinheiro, porque quando tu chegar aqui embaixo, tu vai ter dinheiro guardado, que talvez vai te ajudar a subir de novo. Então, é isso daí que eu queria falar pra vocês, tá? Guardem dinheiro, façam tudo isso. E eu não sou ninguém pra dar dicas aqui pra ninguém, mas são coisas que eu aprendi na comédia. E eu tenho certeza que algumas pessoas que passaram pelas mesmas fases de carreira que eu concordam comigo. E tem pessoas que não concordam, talvez. Mas eu acho que isso aqui pode ajudar se tu tá pensando em fazer comédia, se tu tá pensando em tentar realizar seu sonho. Mas não desista dos seus sonhos, faça comédia se você quiser. E se tu não quiser, não faça também. Não precisa fazer. Então é isso daí, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu. Como a comédia não dá tanto dinheiro, se tu quiser ajudar este canal também, use o meu cupom LUCA no site da Growth Suplementos. E lá você pode ficar maromba e cuidar da sua saúde, como eu falei. Então é isso daí, até mais, valeu.